Graça e paz a todos. Esse vídeo é o primeiro dessa série que eu vou fazer falando sobre inversão magnética. E aí nós vamos começar lá do início explicando o modelo da primeira Terra. Porque hoje nós estamos na terceira Terra, mas é preciso explicar desde o início para passar o entendimento. Mas antes, é bom deixar claro que eu não quero passar isso aqui como uma verdade absoluta. Isso aqui é um estudo e aí você vai ver se faz sentido para você ou não. Porque a gente sabe que a única verdade absoluta é Yeshua, né? O Messias. Então, vamos lá. A gente sabe que o Criador, ele criou tudo através da palavra. Ele fala no mundo espiritual e as coisas passam a existir no plano material. E essa primeira imagem que você está vendo aí, ela representa isso. Você tem o domo de bronze no meio das águas primordiais. E essas águas primordiais, elas representam o mundo espiritual, né? Se você for olhar nas escrituras, o mundo espiritual, ele sempre é representado como sendo águas. E para tudo existir aqui, primeiro precisa ser criado no mundo espiritual, porque o plano material é sombra do espiritual. Então nós temos esse primeiro domo que foi criado no meio das águas primordiais. E nós podemos ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, tudo que existe foi criado através da água. E é claro que essa água também representa Cristo, né? Então, você tem o primeiro domo de bronze, que é o firmamento, e nessa imagem você está vendo ele como um círculo. Mas na verdade, imagine ele como sendo uma esfera, com a parte de dentro sendo oca. E é dentro desse domo que o Criador iria começar a construção da terra. E ele é mencionado lá em Jó, capítulo 37, versículo 18. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido, como um enorme espelho de bronze? Aqui nessa passagem ele está mencionando isso, que é o primeiro domo de bronze. Que na verdade não é de bronze, ele é de quartzo. A gente fala bronze porque as escrituras comparam ele como um enorme espelho de bronze, mas na verdade é quartzo. E essa estrutura embaixo são as bases dele. Mas aí, como você pode ver na imagem, já que esse domo foi criado dentro da água, ele estava cheio de água, né? Obviamente. E o Criador precisava esvaziar esse domo para criar a porção seca. E para fazer isso ele precisou ligar o sol central, né? Que é essa pedra que você está vendo no meio da imagem aí. Eles chamam isso de sol negro, mas prefiro chamar sol central. Que é uma pedra que desceu do céu e ela tem um campo eletromagnético muito forte. E o que acontece? A água, ela é diamagnética. Ou seja, quando a água é exposta a um campo eletromagnético, ela é repelida. Mas eu vou ler aqui para explicar melhor. Sim, a água é repelida por um campo magnético. Esse efeito é chamado de diamagnetismo. As moléculas de água, devido à distribuição dos seus elétrons, induzem um pequeno campo magnético oposto ao campo aplicado, resultando na repulsão. Embora a força seja fraca, com um campo magnético forte o suficiente, é possível observar a levitação da água. Ou seja, ele ligou o sol central. Esse sol central tem um campo eletromagnético muito forte, o que fez a água ser repelida. E aí essa imagem que você está vendo, em cima representa as janelas do céu e embaixo as comportas do abismo, que é por onde a água saiu quando o campo foi ligado. E a partir daí foi que ele começou a construir a primeira Terra. Então essa imagem que você está vendo aqui é a representação do campo eletromagnético. Ela tem esse formato toroidal. E a primeira Terra era céu vermelho. O céu vermelho estava em cima e o céu azul embaixo. Eu falo em cima e embaixo porque nós temos mente de terceira dimensão, né? Mas no mundo espiritual não existe isso de em cima ou embaixo. Não dá para entender como seria isso. Mas basicamente é isso. O céu vermelho estava em cima. No céu vermelho é campo eletromagnético perfeito. Então tudo era maior, as árvores eram gigantes. Ou seja, o céu vermelho é como se ele potencializasse tudo. Então essas duas cunhas que você está vendo aí, uma para cima e outra para baixo, representa isso, céu azul e céu vermelho. E a primeira Terra foi criada ali em cima. Esse domo que você está vendo aqui, imagine que esse campo eletromagnético está dentro desse domo. Então você tem o sol central ali no meio, que é quem está gerando tudo, toda a holografia, e ele explode tanto para cima quanto para baixo. E tudo isso é criado pelo plasma. O sol central lança esse jato de plasma
ele explode tanto para cima quanto para baixo, bate no domo de bronze, domo de quartzo, e cria a holografia. A holografia magnética, que é esse mundo aqui que a gente vive, né? Esse mundo que a gente tanto acredita não passa de uma holografia. E se você analisar o formato do campo eletromagnético, você vai perceber que ele tem o formato de uma maçã. E é por isso que eles usam a maçã para representar o fruto do pecado. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles decaíram, né? Adentraram a terceira dimensão. Porque o jardim do Éden estava no terceiro céu. E aí, com o pecado, eles foram expulsos e passaram a fazer parte da holografia, né? Desse mundo de ilusões. E então, nessa imagem aqui, você pode entender o modelo perfeitamente. Você tem as águas primordiais. Dentro das águas primordiais tem o domo. E dentro do domo, a holografia. Então, a primeira terra, essa parte de cima, é o céu vermelho. O sol central ali no centro, criando o campo eletromagnético, né? Esse jato de plasma, que explode tanto para um lado quanto para o outro, e cria as duas holografias, né? Essas duas configurações, melhor dizendo. E essa aqui é a Terra que a gente vive hoje. Nós estamos em 1/3 do tamanho real da primeira Terra. Porque com a inversão e com o desligamento do relógio, o Criador diminuiu o firmamento 2 vezes. Mas isso aí eu vou explicar mais para frente. E tudo isso aqui está plasmado na Lua. A Lua, ela tem o mapa da Terra maior, a primeira Terra como um todo, não só da que nós estamos hoje. Então essa imagem aqui você pode ver, ó. Aquele clarão ali na parte de cima da Lua é devido quando o jato de plasma que sai do Sol central bate no domo de bronze e aí explode para todos os lados, entendeu? No meio ali, aquela parte escura ali é o Sol central. Embaixo também ele explode e bate na parte de baixo do domo, porém é mais fraco. Mas essa imagem aqui em específico, ela está representando o funcionamento do céu azul, não do vermelho. Então a Lua é como se ela tivesse tirado a radiografia da Terra. Através do plasma, ela grava tudo que está na Terra como um espelho. Ou seja, quando você olha para a Lua, você está olhando para o espelho da Terra, o espelho do seu mundo. E aí você pergunta, onde é que está isso nas Escrituras? Salmos, capítulo 89, versículo 37. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Ou seja, a lua é a testemunha do Criador. E ela está ali para testemunhar tudo que acontece aqui. Se você quiser saber como é o seu mundo, o seu reino, basta você olhar para a lua. Porque ele falou fiel testemunha. Então tudo que está ali é verdade. Como diz o irmão Eduardo, né? A lua mostra tudo. E realmente mostra. Então, por enquanto é isso. Esse vídeo aqui foi só para explicar o modelo, o início. E aí eu vou continuar falando, segunda terra, terceira terra. Vou mostrar o mapa da Lua. Quem não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo você ser notificado. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.